O que pode estar te impedindo de crescer financeiramente não é o seu equipamento. Fala, fotógrafos e fotógrafas top 10, tudo bem? Olha, nós estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula, onde eu vou te mostrar e te explicar e talvez falar para você de forma aberta, clara, simples e rápida, de pelo menos uma coisa que pode estar impedindo o seu crescimento financeiro. Isso mesmo. Uma única coisa que pode estar impedindo o seu crescimento financeiro. E quando eu falo impedir o crescimento financeiro, é isso mesmo. É impedir você de faturar mais com a fotografia de casamento, com a fotografia de eventos sociais. E lógico, antes de começar a entrar no conteúdo, eu quero, lógico, te pedir para você deixar o seu like aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante para a transformação da sua carreira e quem sabe te levar a um outro nível depois que você colocar em prática esse conteúdo incrível. E também quero pedir para você, não mais, não menos do que você se inscrever em nosso canal. Afinal de contas, eu tenho me dedicado, eu tenho dado conteúdos de valor, eu tenho mostrado todo o caminho que tem me feito faturar aí muito com a fotografia de casamento, com eventos sociais, e estou passando para você de graça aqui, não estou cobrando nada. Então eu peço para você que, se você puder me ajudar e puder aí se inscrever no canal, assinar o sino de notificações, para que quando os vídeos forem ao ar, você possa receber de imediato e o YouTube possa também mostrar o nosso trabalho para outras pessoas. É isso aí. Mas vamos lá ao conteúdo. O que é que pode estar impedindo o seu crescimento financeiro? Guarda essa palavra, o efeito de comparação. É isso mesmo, o efeito de comparação. A comparação, ela pode trazer vários efeitos, efeitos positivos e efeitos negativos. Quais são os efeitos positivos? A comparação pode te trazer a percepção do quanto você precisa melhorar. Mas, em contrapartida, esse efeito de se comparar com outro fotógrafo, o efeito da comparação pode ser negativo e pode te travar, pode colocar na sua mente que você não é capaz ou não é bom o suficiente para poder cobrar mais. Então pode te trazer algo negativo, algo que pode proibir e travar o seu crescimento financeiro. Isso mesmo. E quando eu digo crescimento financeiro, eu digo te impedir de ganhar mais, te impedir de faturar mais. E quando você é travado na vida financeira, muitas outras coisas são travadas na sua vida, porque é um efeito dominó. Por exemplo, se você não tiver uma vida financeira próspera, você não tem como morar em um bom lugar. Esse é um dos efeitos de você estar travado financeiramente. Se você não tiver uma vida financeira próspera, você talvez pode não ter um bom carro, que seja o carro dos seus sonhos. Se você não tem uma vida financeira próspera, se você é travado na vida financeira e não tem um efeito de escala no seu negócio, provavelmente você não vai atrair clientes bem-sucedidos, porque é como se fosse um imã magnético. Você atrai aquilo que você geralmente já tem como estilo de vida. Então, se você tem um carro bom, uma casa boa, se você tem uma vida financeira boa, se você se veste bem, se você tem uma vida de conhecimento, se você tem conhecimento intelectual, se você tem conhecimento acadêmico, se você sabe que pessoas semelhantes a você vão querer estar do seu lado. Então, se você está travado financeiramente, muitas coisas podem estar travadas
na sua vida. É por isso que no canal Mudando o Foco, aqui em nosso canal, eu tenho ensinado você prosperar, você crescer financeiramente como um fotógrafo de casamento ou de eventos sociais. E quando eu digo crescer, é faturar mais, é poder cobrar mais pelo seu trabalho. E lógico, quando você faz isso, quando você cobra mais pelo seu trabalho, quando você fatura mais, quando sua vida financeira é destravada, você consegue alcançar novos objetivos, você consegue realizar seus sonhos, você consegue ter mais tempo de qualidade, por exemplo, para a sua família. E por isso que eu quero te mostrar nessa aula que o que pode estar impedindo você de crescer financeiramente e de se destravar financeiramente e poder cobrar mais, pode ser essa única coisa: o fato de se comparar com outras pessoas. Eu já falei sobre os benefícios da comparação, quando você pode se comparar e falar, pô, eu preciso melhorar nisso, eu preciso estar melhor. Por exemplo, olhando para o nosso nicho fotografia, eu preciso fazer um melhor enquadramento. Eu preciso entender mais de foco contínuo, eu preciso entender mais de iluminação, eu preciso entender mais de direção, eu preciso entender mais de venda, eu preciso entender mais sobre enquadramento, sobre poses perfeitas, eu preciso entender mais sobre técnicas de fotografia, eu preciso entender mais como faturar mais. Eu preciso entender como que os fotógrafos estão crescendo. Por que que esse fotógrafo alavanca? Por que que esse fotógrafo cobra mais de 10 mil reais e eu não consigo cobrar? Sendo que eu tenho equipamento, eu tenho luz, eu tenho entendimento fotográfico, mas eu não cresço. Então, o efeito de se comparar pode te trazer benefícios, como pode te trazer malefícios, ou seja, travar a sua vida. E o que tem impedido muitos fotógrafos de crescer profissionalmente e de alavancarem a sua vida financeira e faturarem mais é o fato de se comparar. Por exemplo, quando eu comecei na fotografia em 2009, eu comecei por hobby. Eu não comecei profissionalmente, mas depois que eu comecei a postar algumas fotos, como eu já disse aqui em outros vídeos, dos cultos da minha igreja, as pessoas começaram a olhar e ver que as pessoas que estavam no culto, elas estavam ficando bonitas nas fotografias. E aí então começaram a surgir as pessoas que queriam festas. E aí começou pela festa infantil, depois de debutante, até que chegou uma noiva e falou: eu vejo que as fotografias que você faz lá na sua igreja ficam muito bonitas, muito bem iluminadas, as pessoas saem bem arrumadas na foto. Você faz casamento? E eu não fazia casamento. E eu lembro que, a princípio, eu fiz de graça esse casamento. Fiz de graça porque eu não tinha entendimento, eu não conhecia o mercado de casamento. E quando eu fiz o meu primeiro casamento, pasmem, apareceu mais de 8 noivas quando eu postei as fotos para querer me contratar. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento. E depois, lógico, de atender as noivas, cobrar R$ 300 para fotografar um casamento, isso em 2009, eu fui me aperfeiçoar, eu fui estudar, eu fui ter conhecimento, porque muitas outras noivas começaram a aparecer. E eu me lembro que quando eu cobrei os meus primeiros R$ 1.800 por um casamento, isso em 2011, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, eu ganhava na época, eu trabalhava numa empresa, na General Motors do Brasil, em 2009, trabalhei lá até 2011, final de 2011 eu saí. Eu lembro que eu ganhava R$ 1.400 na carteira, mais as horas extras, dava R$ 1.700. Porém, eu trabalhava 30 dias para faturar isso. Em um casamento, eu tinha faturado R$ 1.800. E aí eu falei, caramba, é muito bom. E aí eu comecei a me dedicar mais ao conhecimento da fotografia. E conforme eu fui aprendendo mais, eu falei, eu preciso crescer mais profissionalmente. E quando eu fui procurar conhecimento, eu encontrei os workshops, encontrei fotógrafos sensacionais, fotógrafos que cobravam, na época, mais de R$ 10.000. Na época,
E eu falava, caraca, como que pode isso? Um fotógrafo cobrar 10 mil reais? Como é que pode? Às vezes eles cobram mais do que 10 vezes o que eu ganho, cobram mais do que 20 vezes o que eu ganho para fotografar um casamento. E aí então eu fui entender o que era. E quando eu comecei a me comparar a eles, eu falava, cara, eu não vou conseguir. A foto do cara é muito boa. A direção do cara é muito boa. A câmera do cara é muito boa. Eu não vou conseguir. Então, quando eu comecei a me comparar, eu me travei. Só que em 2012, eu com uma D7100, eu falei, não, eu não quero mais ganhar pouco. Eu sei a qualidade do meu trabalho, eu sei o que eu tenho feito, eu sei o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu tenho estudado, e a partir de agora, eu não vou mais cobrar barato pelo meu trabalho. Apesar que na época, em 2012, o meu PEC máximo era R$ 3.900. Então, hoje eu vejo pessoas cobrando isso ainda. Mas eu não queria isso. E aí eu fui buscar conhecimento com os melhores, os mais tops, porém sem me comparar a eles. Os caras já tinham anos de carreira, os fotógrafos já tinham muita experiência. Eu estava apenas começando, eu tinha de 2009 para 2012, eu tinha 3 anos como um fotógrafo profissional. Eu tinha 3 anos que já tinha começado a receber pelas minhas fotografias. E aí então eu entendi que eu não podia me comparar. E eu quero te falar isso. A primeira coisa que você tem que deixar para poder cobrar mais pelo seu trabalho é você não ficar se comparando de forma negativa com outros fotógrafos. Ou seja, não se comparar. Eu tenho um equipamento de entrada e eles têm um equipamento profissional, então eu não posso cobrar mais. Isso é mentira. Você pode sim cobrar mais pelos seus trabalhos, tendo um equipamento de entrada, desde que você entenda esse equipamento, desde que você conheça o seu equipamento ao ponto de extrair o máximo dele e entregar um trabalho de primeira para o seu cliente. Então, quando você entende o equipamento, a luz, a direção, que são coisas básicas que o seu cliente entende, você já pode sim cobrar mais, desde que você faça um trabalho com excelência. Quando eu entendi isso, eu com uma D7100 mudei de R$ 3.900 o meu PEC máximo para R$ 6.900. Foi a primeira mudança que eu fiz, cobrar R$ 3.000 a mais. E isso foi difícil, até aparecer o primeiro cliente que me pagou esse valor. As portas se abriram. Então, quando eu deixei de se comparar negativamente com outros fotógrafos, eu comecei a prosperar financeiramente. Outra coisa que a comparação com outras pessoas, com outros fotógrafos, pode travar a sua vida financeira é o fato de você achar que por ver outros fotógrafos já avançados, cobrando muito, cobrando alto pelas suas fotografias, você pode achar que você não está preparado para cobrar tal valor. Isso é mentira. Lógico que você sabendo o que você precisa fazer para melhorar o seu trabalho, melhorar a sua imagem, talvez melhorar o seu posicionamento, melhorar o seu marketing, melhorar as suas fotografias, melhorar o seu trabalho, você entendendo o que você precisa melhorar, você se prepara para poder fazer, você se prepara para poder cobrar mais. Quando eu me deparava com eles, eu falava, eu não estou preparado, eu parava e pensava, peraí, por que eu não estou preparado? Por que eu não estou preparado se eu tenho um equipamento? Por que eu não estou preparado se eu tenho um flash? Por que eu não estou preparado se eu tenho conhecimento de direção, composição e iluminação? Por que eu não estou preparado? Eu vou olhar o que eu preciso melhorar, vou melhorar e vou fazer. E foi isso que eu fiz. Então, a comparação negativa estava querendo me mostrar que eu não estava preparado. Mas quando eu quebrei isso, quebrei essa barreira, eu consegui cobrar mais pelo meu trabalho. Outra coisa que a comparação pode te prejudicar. Outra coisa que a comparação pode te prejudicar. E eu anotei aqui, eu não sou bom o bastante. A comparação do seu trabalho com outros fotógrafos pode te trazer uma
sensação negativa, pode te trazer um efeito negativo. Se você olha para a sua fotografia e vê que ela não está boa, como um fotógrafo que você admira, você vai ver e vai falar, pô, eu preciso melhorar nisso. Agora, quando você se compara negativamente e fica se comparando com outro fotógrafo, olhando para a fotografia dele, olhando para o trabalho dele, olhando para o que ele faz, para o escritório que o cara tem, e você começa a se comparar e dizer assim, ó, eu não sou bom o bastante para cobrar mais. Isso é mentira. Isso te trava. Isso impede o seu crescimento financeiro. Então você precisa fazer o quê? Olhar para a sua fotografia e melhorar o que for preciso melhorar. Mas você é bom o bastante, sim. Eu tinha apenas 3 anos de fotógrafo e eu falei, eu não quero ficar me comparando negativamente. Se eu for para me comparar positivamente, beleza. Negativamente, eu arranco, eu corto, eu excluo. Então, eu me comparo só se for para melhorar. Ao contrário disso, eu não deixo que a comparação me trave. Eu não deixo que a comparação impeça o meu crescimento. Até porque existem classes sociais, existem muitos tipos de clientes. E lembre-se do que eu falei em vídeos anteriores aqui no canal. Existe um cliente para cada tipo de fotógrafo e nós atraímos o tipo de clientes que nós postamos. Então, se eu posto um trabalho simples demais, eu vou começar a atrair gente simples demais, clientes simples demais. Mas se você começa a selecionar as postagens e postar clientes bonitos, clientes bem vestidos, as melhores fotografias que você já fez, você vai sim atrair clientes parecidos. E pode ter certeza que se você está trabalhando, se você já é um fotógrafo, já atua na área, eu tenho certeza que você é bom, porque senão ninguém estava te contratando. Eu tenho certeza que você pode sim cobrar mais pelo seu trabalho. E é por isso que eu estou aqui falando para você nessa aula de hoje e dizendo para você hoje, ó, pare de se comparar negativamente. O efeito da comparação pode te travar. O efeito da comparação pode bloquear a sua mente ao ponto de fazer você entender que você não é bom o bastante, que você não está preparado, porque você não tem fotos lindas e maravilhosas para estar apresentando. Então, se você está dando o melhor de você, se você está fazendo o melhor com o que você tem, ei, é hora de você cobrar mais. Eu posso te mostrar uma foto que eu fiz com essa câmera, ó, uma D610. Eu deixei ela aqui para você ver. Uma D610 com uma lente 3570, uma lente 3.3 a 4.5, ou seja, essa lente custa menos de R$500, menos de R$500. Essa câmera é uma D610, é uma câmera profissional, porém de muitos anos de uso, muito tempo atrás, já está passada, mas eu posso te mostrar uma foto que eu fiz com ela, é uma foto de uma pessoa famosa. Isso mesmo, eu fotografei a doutora Deolane com essa câmera D610. E eu posso te falar, no dia do ensaio eu estava com a outra Nikon D750 e estava com uma outra câmera que era uma Sony A7 III. Mas essa câmera com essa lente simples me entregou um trabalho maravilhoso, que me deu um portfólio lindo e que me fez trazer muito valor para o meu trabalho. Olha essa foto. Essa foto mesmo que você está vendo. Essa foto foi feita com a D610, com uma lente 3570, 3.3 a 4.5. Uma lente escura. Mas eu entendia de direção, eu entendia de iluminação e de composição. E o melhor, eu entendia o que o meu cliente queria. Eu entendia que eu estava preparado. E por isso, a doutora Deolane me contratou para mim fazer o trabalho dela. E não foi só esse. Eu fiz a festa dela, fiz festa da filha dela, fiz festa das irmãs dela, fotografo as irmãs dela até hoje. Então, o que você precisa entender é que a comparação pode te travar, ela pode te bloquear, ela pode impedir que você cresça
financeiramente. Por isso, hoje o meu conselho é: desbloqueie a sua mente. Você é capaz sim. Você pode sim. Você está preparado sim. E você é bom sim. Então, tome conhecimento de tudo isso, coloque em prática e a partir de hoje, mude o seu pensamento, mude o foco e comece a faturar mais, comece a cobrar mais pelo seu trabalho, porque se você está nos acompanhando aqui, o seu crescimento vai ser notório a todas as pessoas e é isso que eu quero. Então, lógico, deixa aqui o seu like se você gostou dessa aula, já se inscreve aqui também. É um vídeo rápido, simples e objetivo. Então, recapitulando, o que pode estar te impedindo de crescer financeiramente não é o seu equipamento. O que pode estar impedindo você de crescer financeiramente e cobrar mais pelo seu trabalho não é as suas fotografias. O que pode estar impedindo você de crescer financeiramente, cobrar mais, ser valorizado e ter clientes bons não é a sua lente que é escura. Não é. É você estar se comparando. O que pode estar impedindo o seu crescimento é você estar se comparando com outros fotógrafos e achar que você não está preparado, achar que você não é bom o bastante e achar que você não pode cobrar mais. Você pode sim, porque você já está preparado. Coloque tudo isso em prática, quebre esse paradigma na sua mente, se liberte das comparações negativas e se for para se comparar, se compare positivamente, se compare para melhorar e não para te travar. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo, porque os vencedores chegam onde muitos não chegam.